E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Total Gaming. E hoje, pessoal, vou estar aqui fazendo uma pequena análise do que eu tô achando do jogo Neverwinter. Bom, Neverwinter é um MMORPG. Ele é totalmente gratuito, né? Vou estar falando disso aqui mais tarde. Ele é baseado no RPG de fantasia Dungeons and Dragons, né? O pessoal que curte jogar aí RPG de mesa deve conhecer, ou não, né? Bastante conhecido, Dungeons and Dragons. Lançado em 2013 o jogo, ele já tem aí 5 anos, mas ele está envelhecendo bem, porque ele tem uma população saudável, né? Ou seja, tem bastante jogadores. Ele continua tendo atualizações e todas essas atualizações são totalmente gratuitas. Você não precisa pagar nada no jogo. Claro que tem um cache que eu vou estar falando mais tarde aqui no vídeo. Bom, o jogo possui em torno de 18 gigas. É um jogo bem leve por se tratar de um MMO, um jogo que tem muita coisa para fazer, muito conteúdo, então é um jogo leve. Então vamos começar falando das vantagens e das desvantagens que eu consegui notar no jogo até o momento. Bom, o jogo é totalmente de graça, ou seja, todas as atualizações, as DLCs, elas são gratuitas, você não precisa pagar nada, certo? Tem alguns personagens, algumas coisas específicas que você precisa pagar. Mas cara, no geralzão, toda a história, todo o jogo, você não precisa pagar. Um dos principais pontos fortes do jogo, além dele ter isso de ser gratuito, é o combate. O combate é muito semelhante com o Hack and Slash. Ou seja, mesmo que você não seja acostumado com o gênero MMO, você vai gostar do combate, vai se sentir familiarizado, vai ver que ele é fluido, que ele não é travado, ao contrário aí de muitos outros MMO. Exemplo, o combate do World of Warcraft. Na minha opinião, aquilo é um combate meio que travado. Já no Neverwinter você vai ver um combate liso, onde você vê os personagens se movimentando, combatendo uns aos outros, enfim. O combate, na minha opinião, é um dos pontos fortes do Neverwinter. Agora vamos estar falando aqui dos Astral Diamonds. Bom, o jogo, como qualquer outro jogo, ele tem que se sustentar. Ele tem uma equipe que tem que produzir os conteúdos, as histórias e etc. Ou seja, o jogo precisa de dinheiro. E o modo que o Neverwinter tem para conseguir esse dinheiro é através da moeda dentro do jogo que se chama Zen. O Zen te permite comprar montarias, itens, chaves, baús, enfim. Mas você pode estar conseguindo Zen através dos Astral Diamonds, que são diamantes, digamos assim, que você consegue pegar no jogo muito facilmente, rezando dentro do jogo, né? Rezando, fazendo quests diárias, enfim, você consegue estar pegando bastante Astral Diamonds e trocando por Zen e comprando o que você precisa com o cash do jogo. Também recomendável seria você comprar o Zen para ajudar os desenvolvedores, etc. Conteúdo. O jogo possui diversas quests e campanhas que, caso você goste de prestar bastante atenção na história, você vai ver que são conexas, ou seja, você consegue ver que a história está sendo fluida, está se desenvolvendo, ela não está travada, ao contrário de muitos MMOs aí meia boca que apenas coloca uma história nada a ver para justificar nada. Ou seja, caso você preste atenção na história do jogo, você vai estar gostando muito. O jogo é bastante fácil para novos jogadores. Como assim fácil? Não estou falando fácil, digamos que no combate, algo desse gênero. Mas estou falando em introduzir, né, o jogo. Falar sobre... Desculpe. Falar sobre... digamos que... os itens, né? Qual habilidade upar, qual não sei o que, não sei o que.
né, encantamento de itens, essas coisas mais complexas do jogo, o jogo vai te introduzindo aos poucos e vai te ensinando muito bem. Ou seja, você não vai ficar para trás, né, durante o jogo. Ele é muito fácil para novos jogadores, né, entenderem como que funciona o jogo. Desvantagens: o jogo não é totalmente traduzido, ou seja, tem algumas partes que vão estar em inglês, caso você queira jogar em português. E para piorar, mais pra frente do jogo, eu percebi o quanto que isso me atrapalhou, porque eu tava jogando, né, em uma outra conta minha, tava jogando em português e tinha alguns nomes de itens que eram traduzidos para o português, porém tinha algumas partes explicando como que funcionava alguma coisa e tava citando esse item, e nessa parte que estava explicando o item estava em inglês e o nome do item estava em inglês também. Ou seja, no meu inventário eu tinha um item em português e na explicação eu tinha um item, eu tinha lá explicando alguma coisa e estava citando esse item, e esse item não estava traduzido, ou seja, eu não conseguia saber qual item que aquele texto estava se referindo. Então a minha solução, já que eu sei um pouco de inglês, enfim, foi simplesmente jogar em inglês. Ou seja, caso você não tenha um inglês bom para conseguir entender algumas coisas, você vai apanhar no jogo, mas isso não vai te travar totalmente. Pode ter certeza que você vai conseguir jogar aí bastante até o nível máximo, que é o 70, aproveitar bastante coisa, mas tem algumas partes que você vai ficar travado e vai ter que ir pesquisar, pelo fato de não ter a tradução completa. Uma outra desvantagem é o lag. Bom, nós estamos no Brasil, certo? Aqui na América Latina, e eu moro em São Paulo. E aqui o ping, né, meu com os servidores do Neverwinter ficou muito alto. Então eu tinha bastante problemas com lag, de uns tempos para cá, diminuiu bastante, mas eu continuo tendo esses problemas de conexão, mas não me atrapalha, exemplo, em PVP e dungeons, mas durante o mapa, onde tá vários players, eu tenho um problema com lag sim. Bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal aí e fui!